Fala pessoal, tudo bem? Bora falar de Corinthians? 12 em Campo News chegando com as informações do Timão no dia de hoje. Vários assuntos para a gente comentar aqui nesse vídeo. Quero saber a sua opinião sobre todos os assuntos. No finalzinho do vídeo, assista que a gente vai falar sobre a entrevista que faremos hoje à noite aqui no 12 em Campo. Temos 4 assuntos: eleições presidenciais no Timão, lançamento de candidatura. Vamos falar também sobre o Paulinho, que largou na frente e deve ser o substituto do Renato Augusto no jogo de amanhã, primeira partida da fase classificatória, mata-mata do Campeonato Paulista. E o Fausto Vera, hein? O Fausto ficou no banco mesmo? Vai ficar no banco? Perdeu a posição para o Rony? A gente vai falar sobre isso e muito mais, claro. Não vamos deixar de falar sobre o Matheus Pereira, né, minha gente, que de novo voltou a ser assunto no Timão. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, bora falar de Corinthians. Depois da vinheta, eu conto tudo para vocês. Doze em Campo News deste sábado, dia 11 de março, chegando com as informações do Timão, que neste sabadão encerra aí a preparação, né, para o jogo de amanhã, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, contra o Ituano. Mata-mata, quartas de final do Paulistão. Corinthians não deve contar, tá, gente? E aí a gente tem que colocar sempre no condicional, porque oficialmente a gente só vai saber isso ou hoje, quando o Fernando Lázaro soltar a lista dos relacionados, ou se ele não soltar. Se ele não soltar, se ele não divulgar a lista dos relacionados, a dúvida fica um pouquinho mais no ar. Renato Augusto vai para o jogo, não vai para o jogo? A minha opinião, eu acho que não vai, né, pelo tipo de lesão, né, um estiramento no ligamento do joelho direito, então é pouco provável que o Renato tenha se recuperado a tempo. Tem uma semana hoje, então não sei, eu não acredito que o Renato jogue não, mas com todo respeito ao Ituano, repito, eu acho que o Corinthians é favorito e deve vencer o Ituano mesmo sem o Renato Augusto. Quem largou na frente foi o Paulinho. Paulinho, durante toda a semana, vem treinando no time titular e deve ser o substituto aí do Renato. Lembrando que em outras partidas do Paulistão, desde quando o Paulinho voltou de lesão, ele tem entrado nas partidas sempre no lugar do Renato, fazendo a função ali do Renato. O Paulinho, que um dia lá atrás foi volante, mas foi cada vez chegando mais à frente ali e hoje joga entre o meio e quase como um segundo atacante ali. O Paulinho gosta de chegar à área, fazer gols. Tem experiência, está readquirindo a confiança, readquirindo a forma física, então eu acho que o Paulinho é um bom candidato e eu acho que em decisão você tem que ter jogadores experientes. Se não estiver bem, o Lázaro vai poder aí durante a partida fazer as substituições, mas eu acho que é importante contar com o jogador da experiência do Paulinho numa partida decisiva. Corinthians que defende aí uma invencibilidade de 15 anos sem perder do Ituano, então é um bom número, é um bom retrospecto. Eu acho que o Corinthians tem tudo para manter aí esses números, né, com relação ao Ituano e avançar à semifinal do Campeonato Paulista. Esse é um assunto que eu acho que vale muito a sua opinião. Quero o seu comentário aqui embaixo sobre o Paulinho. Você acha que o Lázaro acerta colocando um jogador experiente, um jogador com a qualidade que tem o Paulinho, mesmo tendo ficado tanto tempo parado? Comenta aí com a gente, tá bom? Quero saber a sua opinião. A gente vai falar agora, então, sobre outra posição ali no meio-campo que é muito discutida ultimamente. O Fausto perdeu a posição para o Rony? Aparentemente, neste momento, sim. Vou querer a tua opinião também. Aparentemente, sim. Para o jogo de amanhã, o Lázaro deve mexer o mínimo possível na estrutura do time. Se realmente não der para o Renato, só entra o Paulinho e o time é aquele time que vinha jogando e não o time que jogou contra o Santo André, que não teve o Cássio, que não teve o Adson, que não teve o Rony.
Hoje, nesse cenário atual, o Rony é titular do Corinthians. Muita gente não gosta, muita gente acha que é um absurdo, muita gente acha que o Fausto deveria ser o titular. Eu entendo que futebol é momento. Se o Lázaro entende que o Rony está melhor neste momento, a responsabilidade é totalmente dele em escalar o jogador. O Rony vem tendo uma boa sequência? Vem tendo uma boa sequência. Vem amadurecendo? Vem amadurecendo. E vem ganhando a confiança do treinador. O Rony, desde quando começou a ter uma sequência, ele não demonstrou mais ser aquele Rony de muitas chegadas firmes, muita desproporção. Ele tem mostrado um equilíbrio muito maior, tem conversado muito com o Juliano, que é o melhor amigo dele do elenco. O Juliano dando muitos conselhos ao Rony. Então, nesse momento, eu vejo o Rony como titular. Tá? E o Fausto começando no banco de reservas para opção no segundo tempo. Eu acho que é a tendência para o jogo de amanhã. E eu vou colocar até aqui para vocês a provável escalação, tá? Coloquei ontem aqui na nossa live. O time provável é esse: o Cássio, o Fagner na direita, o Bruno Mendes, o Gil e o Fábio Santos na esquerda, Rony, Juliano, Paulinho e Adson. Tá? Na esquerda o Guedes e na frente o Yuri Alberto. O Adson caindo um pouco mais para o lado direito ali, o Paulinho fazendo a função do Renato Augusto. Então, nesse cenário, eu acho que o Rony começa o jogo também amanhã, claro. A gente só vai saber disso de forma definitiva 1 hora antes do início da partida. Vamos esperar se o Lázaro hoje vai divulgar aí a lista dos relacionados. Como é decisão e nos clássicos ele não fez isso, não divulgou contra o São Paulo, não divulgou contra o Palmeiras e não divulgou os relacionados contra o Santos. Então, como é uma decisão, imagino que ele também não solte a lista dos relacionados aí, para ficar esse mistério também. O Renato vai para o jogo, não vai? Faz parte das decisões, faz parte esse mistério e, na minha opinião, tudo certo aí com relação à lista dos relacionados. Em geral, o Lázaro tem facilitado o trabalho da imprensa, tem facilitado a vida do torcedor, que sabe já com antecedência quem pelo menos ficará à disposição dele. Entrando em outro assunto agora aqui, deixa seu like com relação à situação do Fausto, like, comentário também, com relação à situação do Fausto, do Rony, quem que você acha que deve ser titular no jogo de amanhã. Entrando no outro assunto aqui do Matheus Pereira, Samir Carvalho, que ontem participou aqui do 12 em Campo, na nossa live às 9 da noite. Samir entrou na live com a gente, por volta de 10 horas da noite, quase no final, mas ficou mais de meia hora depois, e trouxe também algumas informações. Ele tinha trazido em primeira mão a informação do Matheus Araújo, né? E aí a coisa quase deu certo. O Matheus topou baixar salário, queria vir para o Corinthians. É um jogador que saiu muito novo do Brasil, apenas 12 anos de idade, e fez a carreira dele toda na Europa e depois nos Emirados Árabes. O Matheus só não veio para o Corinthians no primeiro momento por uma questão do Al Hilal não liberar o atleta por 1 ano, que é o que o Corinthians queria. Né? Eles só toparam liberar por 4 meses. E aí não era interessante para o Corinthians você trazer um jogador que nunca jogou no futebol brasileiro para readaptação e ficar 4 meses apenas. Ele foi emprestado para o Al-Ada, uma outra equipe lá do futebol árabe, por 4 meses. Esse contrato termina em junho agora. Se as coisas se encaminharem, como o Samir trouxe, o Corinthians vai fazer uma nova investida e aí ele chegaria em junho, aí existe a possibilidade dele chegar em junho e ficar pelo menos até dezembro. Aí tudo bem, 6 meses é um final de temporada. Ele teria toda uma parte de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil. Então aí eu acho que vale a pena. Eu não acho que valeria a pena trazer em janeiro ou fevereiro para ficar até início de abril, maio. Aí eu acho que seria errado da parte do Corinthians. Mas chegando no meio do ano e ficando até dezembro, é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que tem muita técnica, e eu acho que se encaixaria perfeitamente nesse sistema de jogo do Corinthians, e principalmente, né, seria aquele jogador que quando o Renato não pudesse, o torcedor corintiano poderia ficar descansado. Então comenta aí, vê o que você
acha, dá a sua opinião sobre o Matheus Pereira. Você acha que vale a pena o Corinthians investir? Você gostaria de vê-lo com a camisa do Timão? Comenta com a gente, tá bom? Para a gente encerrar o vídeo de hoje, minha gente, vamos falar sobre o Augusto Melo, candidato da oposição, que está lançando neste momento, estou gravando o vídeo agora ao 12h20, está lançando neste momento a sua candidatura à presidência do Corinthians, tá? Para quem está assistindo ou vai assistir ao vídeo mais tarde, né? Lançou no dia de hoje a sua candidatura oficial à presidência do Corinthians, tá? Por enquanto, é o único candidato oficial. Já se falou em vários nomes aí, em Ronaldo Giovanelli, já se falou no André Negão, né, que é candidato da situação, mas, por enquanto, de forma oficial, o Augusto Melo é o único candidato a lançar aí a sua candidatura, né, ao cargo de presidente do Corinthians. Repito, ele faz parte da oposição do clube. Em 2020, ele ficou em segundo lugar na eleição, com ele perdeu por 142 votos. Foi muito justo até ali o resultado. Justo que eu digo no sentido de aperto de números. O Duílio foi eleito com 1.081 votos e 142 votos a menos ficou o Augusto Melo, deixando o Mário Gobi, né, que já foi presidente do clube, na terceira colocação. Esse ano, quem for eleito aí no finalzinho do ano, vai ocupar o cargo em 24, 25 e 2000, até o final de 2026. E o Augusto Melo vai estar hoje aqui no 12 em Campo, tá? Nós vamos fazer uma live hoje às 8 da noite com o Augusto Melo. Já conversei com ele, ele está disposto e foi super aberto a participar aqui da nossa live. Vai bater um papo, vamos conversar, vamos debater, fazer perguntas ao Augusto Melo, propostas, o que ele imagina, se eleito for, né? O espaço do 12 em Campo estará aberto, como jornalista que sou, a todos os candidatos. Todos terão o mesmo tratamento, todos terão o mesmo tipo de pergunta, não existe favorecimento, não existe partido aqui no 12 em Campo. A gente está aqui fazendo um trabalho de jornalismo. E o jornalista, ele não pode ter lado, ele não pode ter tendência, ele tem que fazer a entrevista, seja com Augusto Melo, seja com André Negão, seja com Duílio, seja com André Sanches, seja com Ronaldo Giovanelli, enfim, quem for candidato, o espaço está aberto. Todos, a partir do momento que lançarem a candidatura oficial, serão convidados pelo 12 em Campo. Quando Augusto Melo disse que lançaria a campanha oficial no dia de hoje, eu entrei em contato com ele pessoalmente, conversamos por telefone, conversamos por WhatsApp e ele me confirmou a presença na nossa live de hoje. Então, acho que é um bate-papo muito legal para a gente entender o que pensa o Augusto Melo, se eleito for, em relação ao clube, ao estádio, à SAF, à ampliação de arena, a reforços, como fazer do Corinthians um time vencedor, como fazer o Corinthians melhorar suas dívidas, enfim, eu acho que são muitas perguntas interessantes que temos a fazer ao Augusto Melo hoje aqui no 12 em Campo. Então fica com a gente, fica ligado, espalha a live aí, compartilha com seus amigos, manda naquele grupo de WhatsApp, hoje o Augusto Melo vai falar no 12 em Campo, compartilhe o canal, tá bom? E eu espero todos vocês. Promete-se um grande papo, eu acho que vale a pena muito assistir, dar sua opinião. Teremos perguntas aqui de membros do canal, perguntas do chat, as minhas perguntas também. Então eu espero todos vocês, tá bom? 8 da noite aqui no 12 em Campo, com uma entrevista exclusiva aqui com o Augusto Melo. Beleza? Muito obrigado aqui pela sua presença, pela sua participação. Deixa seu like e comenta aqui embaixo. Abraço, até às 8 da noite. Bora falar de Corinthians também. Tchau, tchau.